Meu novo padrasto bate na parede para me intimidar dizendo que agora é a casa dele, mas saiu bastante caro para ele. Levou anos para minha mãe se apaixonar de novo e depois de muito tempo ela está realmente feliz. Acredite, eu gosto de vê-la feliz. Não quero nada mais do que vê-la assim tão feliz. Mas claro, dito isso, também não consigo vê-la com aquele homem. Tenho 22 anos e moro com minha incrível mãe e sim, meu pai faleceu quando eu tinha 14. Desde então somos apenas mãe e eu. Meu pai costumava ganhar muito dinheiro. Também tinha alguma herança familiar, então financeiramente estamos bem. Mas o falecimento dele foi um golpe enorme para nós já que minha mãe não tem família. É órfã. E a família do meu pai nunca gostou dela. Não temos ninguém. A morte de meu pai afetou muito mais a minha mãe do que a mim. Obviamente eu sentia a falta dele e estava triste. Mas minha mãe havia perdido sua alma gêmea, a pessoa que era tudo para ela. Quanto mais o tempo passava, mais eu percebia o quanto ela estava ferida pela morte do meu pai. Literalmente ele era a única outra pessoa que ela amava além de mim. Minha mãe é na verdade a razão pela qual acredito que as mulheres são mais fortes que os homens nesse tipo de situação. Embora ela estivesse passando por tudo aquilo, nunca me deixou sentir isso. Nunca me fez notar que algo estava errado ou que ela estava muito triste para fazer algo por mim. Nunca houve um dia em que ela não estivesse lá para mim. Por alguns anos genuinamente pensei que minha mãe estava tão triste quanto eu pela morte de papai. Só mais tarde percebi que ela estava fazendo um esforço por mim. Não queria que nenhum de nós dois sofresse e ela fez isso muito bem. Me fez muito feliz quando ela não estava e honestamente desejo poder fazer o mesmo. Essa é a única razão pela qual não fiz nada ainda. Caso contrário, teria feito ela terminar com aquele homem no dia em que o conheci. Acho que já deixei claro que minha mãe fez muito por mim e à medida que cresci senti a necessidade de fazer o mesmo por ela, de cuidar dela e mantê-la tão feliz quanto ela me manteve. Aos poucos percebi que ela começou a se sentir muito mais sozinha e eu não estava em casa tanto quanto gostaria. Um dia estávamos conversando sobre isso e eu disse para minha mãe: Já faz 5 anos que papai faleceu. Recomendei que ela começasse a sair de novo, mas ela rejeitou a ideia e se recusou a sair com alguém. Não importa quantas vezes eu pedisse, continuei tentando e levou anos para ela dar o primeiro passo. Então, há 2 anos ela teve seu primeiro encontro e foi um desastre, mas ela aceitou continuar tentando e naquele ano provavelmente teve 6 ou 7 encontros, mas não gostou de ninguém. Então, há quase 1 ano ela teve um encontro com James. James foi o primeiro homem com quem ela sentiu uma pequena conexão pelo que ela havia me contado sobre ele. Parecia um ótimo cara e suponho que ajudou o fato de ele estar na mesma situação que minha mãe. A esposa de James havia falecido há alguns anos, o deixando com um filho jovem Ollie de 15 anos, mas a situação financeira de James não era muito boa, então ele estava ainda pior. Ouvir isso foi como um lembrete para não me considerar azarado. Embora eu tenha perdido meu pai, as coisas poderiam ter sido muito piores para mim e para minha mãe. O fato de não termos que nos preocupar muito com dinheiro é uma bênção em uma situação como a nossa. Depois de alguns encontros, minha mãe me perguntou se eu queria conhecer James, mas eu recusei. Não queria interferir na vida amorosa dela, especialmente quando as coisas finalmente estavam dando certo. Eu tinha medo de que se eu não gostasse dele por alguma razão ela teria problemas para continuar saindo com ele. Como eu disse, tudo o que eu queria era que minha mãe fosse feliz e nós duas estávamos bem assim, então eu não tinha nenhum problema. Depois de alguns meses de namoro as coisas ficaram um pouco sérias e ela me disse que eu deveria conhecer James e o filho dele. Senti que era um bom momento e aceitei. Eu não estava preocupado. Tinha ouvido tanto sobre James que sentia que o conhecia. Então, na primeira vez que nos conhecemos fiquei muito confuso porque ele não era a pessoa que eu imaginava. Ele era rude e começou a fazer comentários passivo-agressivos assim que começamos a conversar. Ele não se importava se eu gostava dele ou não, o que seria ok se ele fosse uma pessoa agradável. Fiquei em choque porque não conseguia acreditar que minha mãe estava saindo com esse cara há tanto tempo. O filho dele era igual a ele, embora mais novo, mas agia como uma pessoa completamente diferente na frente da minha mãe. Tentei conhecê-lo e gostar dele, realmente queria gostar dele pelo bem dela, mas não consegui. Quanto mais nos encontrávamos, pior James se tornava para mim. Quero deixar claro que ele também não gosta de mim. Quando minha mãe não está por perto, ele me trata como se eu fosse lixo e não sei como. Mas desde o nosso primeiro encontro eu sabia que nunca diria nada para ela. Ele é abertamente rude comigo sempre que minha mãe sai para pegar alguma coisa. Ele zomba de mim e o filho dele também. Sinceramente, os odeio e minha paciência com as besteiras deles está se esgotando. Recentemente descobri que minha mãe tem ajudado secretamente James financeiramente para o... Confrontei James e ele me disse que o que ele e minha mãe fazem não é da minha conta. Eu disse que faria minha mãe terminar com ele e isso o enfureceu. Então ele me disse que faria o que quisesse e se eu tentasse me intrometer de novo faria minha própria mãe me deixar de lado. Ele disse que ela não merecia um filho como eu. Não disse nada para ela, mas sinto que é hora de dizer como realmente me sinto em relação a... Atualização. Espero que se lembrem da minha publicação de alguns dias atrás. Sou o cara que odeia o novo namorado da minha mãe e finalmente tomei uma decisão, mas acho que foi um pouco tarde porque as coisas foram de mal a pior. Na minha publicação anterior eu estava confuso sobre o que fazer em relação ao relacionamento da minha mãe. Eu queria que ela fosse feliz, mas odeio o namorado dela. Ele é uma pessoa terrível e acho que está usando ela por dinheiro. O filho dele também não gosta dela de verdade. Então perguntei a vocês qual deveria ser meu próximo passo. Eu deveria ser honesto com a minha mãe ou deveria ficar calado? Isso é o que eu fiz e o que aconteceu
aconteceu. Vocês estavam tão divididos quanto eu. Alguns de vocês sentiam que James não tinha feito nada de errado, então eu não deveria interferir no relacionamento deles. Outros acreditavam que deixá-la naquele relacionamento era ainda pior, pois a machucaria mais no futuro. Agora, serei completamente honesto. Não posso ter certeza de que James realmente não se importa com a minha mãe. Ele não mostrou nada que me faça acreditar que não a ama. Acho que ele está usando ela por dinheiro, mas também pode ser verdade que ele se importa com ela. O que eu sei com certeza é que ele me odeia e que é uma pessoa terrível. Isso sim é totalmente verdade. Então pensei bem e decidi ser honesto com a minha mãe. Sinceramente, acho que a culpa é minha por não ter sido honesto desde o começo. Não teríamos esse problema se eu tivesse sido. Então, decidi que ia contar tudo para ela e deixar a decisão para ela. Mas quando tentei falar com ela, descobri que ela já estava brava comigo. Aquele idiota do James mentiu para ela e disse que eu o havia acusado de manipulá-la e usar o dinheiro dela. Disse que eu o havia chamado de caçadotes e que havia pedido para ele sair de nossas vidas. Ele até disse para ela que eu tinha sido constantemente rude com ele desde o começo, mas que ele não tinha tido coragem de contar antes. Ele disse que eu realmente o odeio e ao filho dele. Agora, a última parte é verdade. Para as pessoas que sabem o que aconteceu, não parece grande coisa, mas para minha mãe, que acreditava que eu gostava de James e do filho dele, isso foi um grande choque. Ela acreditou nele completamente e estava muito brava com a história do caçadotes. Assim que tentei falar com ela, ela gritou comigo e perguntou por que eu tinha feito isso com James. Ela me explicou o que ele havia dito e eu disse que não era verdade, que eu estava lá para contar a verdade. Ela me pediu para calar a boca e responder a pergunta dela com honestidade. Então eu disse que sim, porque era para isso que eu estava lá. Ela me perguntou se eu odiava James e tentei explicar, mas ela insistiu em uma resposta de sim ou não. Eu disse que sim. Ela me perguntou se eu havia mentido sobre gostar deles desde o começo e eu disse que sim. Ela me perguntou se eu acreditava que James estava com ela por dinheiro e eu disse que sim. Eu pude ver a decepção e a dor que minhas respostas estavam causando a ela, então tentei me explicar, mas ela se recusou a me ouvir. Havia lágrimas nos olhos dela enquanto ela me dizia que nunca esperou que eu fizesse algo assim. Ela me disse que James não era um homem assim e que ele realmente se importa com ela. Ela me contou quão feliz estava porque os dois estavam se dando tão bem e então me disse o quão decepcionada e arrasada estava depois de descobrir o que eu supostamente havia feito. Então ela me pediu para guardar minhas explicações para quando eu pedisse desculpas a Bem, eu me desculpei com ela por tudo isso, mas disse que não vou me desculpar com James. Isso a deixou ainda mais brava e ela me disse que não ia falar comigo até que eu me desculpasse com ele. Já faz um dia desde então e por mais que eu tente, ela se recusa a me ouvir. Ela não fala comigo e não há a menor chance de eu me desculpar com James. Então vamos ver o que acontece. Sim, eu atualizarei vocês muito em breve. Fiquem ligados. Atualização 2. Faz uma semana, acho que meu ódio por James aumentou, se é que isso é possível, mas há uma razão para isso e é o que vou contar nesta atualização. Se você quer saber o que ele tem feito ultimamente. Alguns dias depois da minha última atualização eu estava sentado em casa ainda tentando fazer a minha mãe falar comigo. Ela nem sequer olhava para mim, e não importa o que eu dissesse, se recusava a me responder. Eu ficava pensando em como seguir em frente com isso e a única resposta que me vinha à mente era me desculpar e depois explicar tudo para ela. Eu acreditava que se eu engolisse meu orgulho e me desculpasse talvez pudesse convencer ela de que James havia mentido sobre tudo. Mas também poderia dar errado porque me desculpar poderia dar a impressão errada de que eu era o culpado e talvez ela nunca mais acreditasse em mim depois disso. Eu continuava pensando nisso enquanto tentava fazer ela me ouvir, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ontem a minha mãe voltou para casa com James. Ela realmente sorriu para mim e disse que sabia que o filho que ela criou não ia continuar agindo assim. Ela disse que sabia que mais cedo ou mais tarde eu aceitaria me desculpar. Eu perguntei do que ela estava falando e ela apenas sorriu para mim, o que me frustrou. Eu disse para ela que eu não tinha aceitado me desculpar nem nada parecido e ela ficou muito confusa. O sorriso lentamente desapareceu do rosto dela e então ela olhou para James e perguntou por que ele havia dito isso se eu não tinha dito nada para ele. James disse que queria fazer algo a respeito por conta própria. Então ele se aproximou de mim e se desculpou por qualquer coisa que tenha feito para me chatear. Ele disse que tinha tido a impressão errada ao usar o dinheiro da minha mãe, então a culpa era dele. Ele me disse que não era o tipo de pessoa que eu pensava e basicamente fez um discurso sincero que me fez parecer o vilão. Honestamente, não posso mentir, isso foi genial da parte dele. Eu nem sequer pude fazer nada a respeito. Se eu dissesse algo ruim, pioraria as coisas. E se eu não dissesse nada, continuaria perdendo e ele sabia que eu não ia perdoá-lo. Depois de completar seu pequeno discurso falso de desculpas, minha mãe disse a ele que ele não precisava fazer algo assim, que eu era quem estava agindo mal. Eu pude ver que ela estava acreditando facilmente no que ele estava dizendo. Ela olhou para mim com uma expressão vazia esperando que eu respondesse. Já que ele tomou o caminho astuto, decidi que ia ser direto. Eu disse que não me importava com suas manipulações e seu pedido de desculpas falso. Eu disse que a minha mãe me amava mais do que a ele e que com o tempo eu mostraria a verdade a ela. Não importa quanto tempo levasse, eu disse que o tiraria de nossas vidas para sempre. Assim que eu disse isso, ela gritou e me pediu para calar a boca. Ela me disse que não queria me ouvir falar com ele de novo a menos que fosse para me desculpar e também pediu a James para ficar em casa naquele dia. Eu pude vê-lo se esforçando muito para não sorrir. Naquela mesma noite tentei contar tudo para minha mãe.
Ela me ouviu no começo, mas se recusou a acreditar que James era assim. Ela me implorou para dar uma chance a ele e eu disse que não podia deixá-la fazer algo que a machucaria no futuro. Então ela saiu sem dizer mais uma palavra. No dia seguinte me encontrei com ele e ele me deu um aviso que me arrepiou. Ele disse que ao fazer tudo isso eu na verdade havia facilitado as coisas para ele. Agora minha mãe confia mais nele e em pouco tempo ele certamente se mudará para cá. Então pouco a pouco ele fará com que ela me tire da vida dela. Eu disse que a única maneira de ele conseguir isso seria sobre meu cadáver porque eu nunca o deixaria entrar nesta casa. Ele me disse para me preparar para a mudança e que depois que ele se mudasse ele faria da minha vida um inferno. Eu disse para ele tentar o seu melhor. Também expliquei que ele nunca teria um lugar na minha casa e que mais cedo ou mais tarde eu mostraria a verdade para minha mãe. Ele apenas sorriu e foi embora. Infelizmente para ele toda essa interação foi gravada com meu celular, então agora eu tenho provas. Ele não é o único que pode bancar o esperto. Dois podem dançar esse tango. Atualização 3. Depois da minha última atualização eu estava pensando em mostrar as gravações para minha mãe imediatamente, mas depois de pensar um pouco, após ouvi-las novamente, percebi que James poderia manipular a verdade novamente para distorcer as coisas. Ele já havia feito isso no passado, então eu precisava de mais alguma coisa que fosse a prova de manipulações. Então, um amigo próximo me pediu para viajar com ele para a casa de outro amigo nosso. Era basicamente uma viagem de 2 dias, e como eu não estava me sentindo bem em casa pensei, Que se dane tudo, isso pode me fazer bem. Talvez uma mudança de cenário me ajude um pouco com a minha situação. Tem sido semanas ruins. pelo menos esse era meu plano original. Eu disse para minha mãe e obviamente ela nem sequer respondeu. Ela me disse que eu podia fazer o que quisesse. Então fui com meu amigo e passei 2 dias em paz. Fiquei pensando em outras maneiras de pegar James, de conseguir mais provas, porque achava que ele ficaria mais atento. Só ler, ele não ficou. Quando voltei não tinha nada, não sabia como fazer para tirar o pior dele, algo que minha mãe não pudesse ignorar, mas felizmente não precisei fazer isso, Deus simplesmente me deu um plano pronto para usar. Cheguei em casa e James abriu a porta e inacreditavelmente me convidou a entrar. Fiquei um pouco confuso, mas imaginei que ele estava lá para passar tempo com a minha mãe, mas também vi Ollie e perguntei o que estava acontecendo. Ficamos parados a alguns passos da porta e James explicou que ele e Ollie haviam se mudado. Foi naquele momento que eu soube que tinha que começar a gravar com meu celular, então o peguei, fingi que estava apenas enviando uma mensagem. Ele ficou bravo e me disse que eu tinha que prestar atenção nele e não ficar no telefone o dia todo, que era uma falta de respeito com ele. Eu não podia acreditar que ele havia se mudado e perguntei como isso era possível. Ele simplesmente começou a rir e me disse que havia me avisado que ia assumir o controle. Eu já estava sentindo que isso ia ser bom porque ele já estava dizendo as coisas certas, não para ele, mas para mim, embora eu não tivesse ideia de que tudo o que ele ia dizer e fazer seria bem melhor. Então, ele me disse que tinha sido muito fácil manipular minha mãe. Ele disse que havia inventado um monte de desculpas sobre o trabalho dele não pagar e sobre o proprietário tê-lo despejado. E minha bondosa e estúpida mãe facilmente o deixou entrar. Sim, ele disse estúpida. Ele disse que não levaria nem um mês para tornar sua posição aqui permanente. Ele caminhou até onde eu estava e bateu na parede perto de mim, suponho que tentando me intimidar. Ele me disse que eu não estava mais na minha casa, mas na dele, que toda essa casa era dele e que minha vida ia ser um inferno. E também disse que em breve ia me expulsar e que ia me fazer me arrepender de ter me metido com ele. Acho que ele teria dito mais coisas com muita confiança, mas eu não consegui segurar o riso por mais tempo, simplesmente comecei a rir. Pedi um tempo para mim, ele estava tão confuso, não tinha ideia do que estava acontecendo, esse homem claramente não tinha ideia com quem estava falando, por isso eu estava rindo. Ele também não sabia que eu estava gravando com vídeo e áudio, embora eu não soubesse o quanto eu ia conseguir do primeiro porque não é como se eu estivesse gravando diretamente para ele. Quando recuperei o controle e parei de rir perguntei como ele planejava me expulsar da minha própria casa. Ele disse que eu podia dizer o que quisesse, mas que a casa era da minha mãe e que ele a manipularia para me expulsar, e eu disse que isso não ia funcionar porque eu era o dono da casa. Meu pai a deixou para mim e minha mãe. Nós não a compartilhamos. Perguntei novamente como ele planejava me expulsar da minha casa. Ele disse que não havia como eu ser o dono da casa e eu respondi que bem, ele podia perguntar para minha mãe se quisesse. Eu suspeitava que a minha mãe não havia contado isso para ele. Ele então correu para o quarto dela enquanto eu olhava a evidência que acabava de obter. Quando entrei no quarto encontrei a minha mãe explicando que a casa e a maior parte da herança que ela tinha eram minhas. A família do meu pai obviamente me deixou tudo porque nunca gostaram da minha mãe e o meu pai me deixou aproximadamente 70% das propriedades e do dinheiro, acreditando que eu sempre cuidaria da minha mãe. Ele não podia acreditar, tentou inventar uma história de que eu estava ameaçando para expulsá-lo. Então eu disse: Tudo bem, amigo. Vamos jogar esse jogo. Mostrei para minha mãe o primeiro áudio que gravei. Minha mãe estava confusa e James começou a manipulá-la inventando desculpas. Ele disse que momentos antes de eu começar a gravar eu havia dito coisas para deixá-lo bravo e que aquela era a reação dele fora de contexto. Eu disse: Pode ser, por isso tenho a gravação de momentos atrás onde você a chama de estúpida e bate na parede. Quer que eu reproduza? Como ele não me respondeu,
o que foi muito rude da parte dele. Comecei a reproduzir. A parte da batida não ficou muito boa, mas dava para ouvir tudo e vê-lo pelo menos de perfil. O que ficou muito bem gravado foi tudo o que James disse sobre ela. James então fez a coisa mais engraçada. Quis pegar meu telefone para jogá-lo no chão. Eu disse: O vídeo estava na nuvem, idiota. Não consigo descrever a cara que ele fez. Minha mãe me perguntou se tudo o que eu havia dito era verdade desde o começo. Eu disse que infelizmente sim. James então tentou se explicar, mas ela simplesmente lhe deu um tapa e pediu para ele ir embora. Eu escoltei seu filho para fora de casa e disse para ele nunca mais mostrar a cara perto da minha mãe. Fiz isso com um sorriso no rosto e disse: No final a casa era minha e a vida que vai ser um inferno é a sua. Ele estava tão bravo que continuava dizendo: Isso não acabou, isso não acabou. Eu respondi: Isso acabou, só que você não é inteligente o suficiente para ter percebido. Depois disso minha mãe me abraçou e se desculpou. Não vou mentir, já faz 2 semanas desde então e ela ainda está muito triste. O que eu havia tentado não provocar, mas se eu tivesse deixado isso se estender ainda mais a dor dela teria sido mais profunda. O bom é que nessas 2 semanas não tivemos notícias de James. Não que eu queira trazê-lo de volta para minha vida com o que ele fez, mas não me pareceria mal saber algumas notícias do inferno em que sua vida se tornou neste momento. Pelo que sei, ele não estava mentindo que precisava de um lugar para ficar. Atualização 4. Para aqueles que perguntaram como minha mãe está depois do término com James, eu diria que melhor. Ela me pediu perdão por não acreditar em mim e também me agradeceu por tê-la ajudado a tirar aquele pepino rançoso de casa. Minha mãe disse que vai se retirar do mundo dos encontros por um tempo e eu concordo. Não acho que tenha sido bom incentivá-la a fazer isso antes e esse foi meu erro. Por isso pedi desculpas da minha parte porque me sinto culpado por isso. Mas em outras coisas mais alegres, vocês me pediram muito a saber mais sobre James e sua situação agora. Ele não conseguiu garantir uma casa para ele e seu filho. Minha mãe me contou mais sobre ele e até planeja entrar com uma pequena ação judicial para recuperar o dinheiro que deu a ele. Minha mãe pensava que a mãe de Ollie não existia, que havia falecido como meu pai. Mas isso era parte da manipulação de James para que ela sentisse pena dele. Ollie visitava os avós maternos com muita frequência porque James dizia que isso os aproximava mais de sua falecida mãe. Mais manipulação porque ele sabia que a família do meu pai não gostava da minha mãe, mas no caso de James, ele sabia que a família da mãe de Ollie amava, mas tudo era uma mentira em que não apenas James estava envolvido, mas também a mãe de Ollie vivia com ela que ele passava tempo alguns dias do mês, aproximadamente metade. James modificou a história para conseguir dinheiro da minha mãe. Bem, dinheiro que agora ela quer recuperar porque tem mensagens dele mentindo para ela, o que pode ser considerado um golpe. Agora, com relação a ele não ter emprego nem casa e por isso precisar se mudar, isso em parte era verdade. Não que ele perdeu o emprego e a casa, mas ele havia renunciado e o contrato de aluguel havia vencido. Então quando ambos ficaram sem lar, Ollie voltou a morar com a mãe e James teve que procurar onde ficar. James voltou poucos dias depois da minha última atualização com a desculpa de que ainda havia deixado algumas coisas em casa, o que não era mentira, mas nós já tínhamos empacotado tudo. Então quando ele apareceu e quis entrar para procurá-las ele mesmo, eu joguei as coisas dele por cima do portão do quintal dos fundos e disse para ele não voltar. Ele voltou para a porta da frente e começou a gritar com minha mãe enquanto batia na porta implorando para que ela o deixasse ficar alguns dias porque ele não tinha para onde ir. Aparentemente um amigo dele já havia lhe dado mais do que suficiente abrigo. Minha mãe disse para ele ir embora ou ela chamaria a polícia, mas ele continuou batendo na porta cada vez mais forte. Eu saí pela mesma porta dos fundos por onde havia jogado as coisas dele e comecei a filmá-lo abertamente desta vez, sem esconder, porque eu tinha a intenção de denunciá-lo. James me pediu para parar de gravar, mas eu já havia pausado e voltado a gravar para que sincronizasse na nuvem, então era perda de tempo ele tentar tirar o celular de mim como tentou fazer. Finalmente ele foi embora e depois eu fui para a delegacia fazer a denúncia. Provavelmente também conseguiremos uma ordem de restrição porque entre o golpe e essa situação há muitas razões para não querê-lo perto. Atualização 5. O processo já terminou. James foi condenado a devolver o dinheiro junto com juros e honorários advocatícios. Como também teve que conseguir um emprego e não sabemos em que gastou esse dinheiro, seu salário ficará bloqueado por um tempo. Discuti com minha mãe em que James gastou a maior parte do dinheiro. A maior suposição dela é que ele usou para cobrir pagamentos atrasados de pensão alimentícia. É difícil de comprovar porque não temos contato com a mãe de Ollie, mas isso não importa. No final das contas, o importante é que minha mãe recupere o dinheiro e que ele aprenda a lição. Ele gosta de jogar jogos estúpidos e este é o prêmio estúpido que estamos fazendo ele ganhar. Próximo relato. Minha sogra quer que eu e minha filha vamos embora depois da ceia de Natal para que minha cunhada possa relaxar, mas essas serão as festas mais estressantes para nós duas. Para a maioria das pessoas as festas são para ter paz, alegria e descanso quando o final do ano está chegando, mas há muito tempo aprendi a não esperar paz quando se tratava dos meus sogros. Meu marido Kyle e eu estávamos casados há 4 anos e nosso relacionamento, embora forte, sempre foi testado pela dinâmica da família dele. Não estou falando das típicas lutas com os sogros, quero dizer que a família dele tinha uma maneira muito específica de fazer as coisas. Eles eram muito rigorosos com as tradições, tinham grandes expectativas e eram especialistas em fazer você se sentir culpado se não seguisse a linha deles. Além disso,
Tínhamos nossa filha de 6 meses Lily para cuidar. Este último ano tem sido muito estressante tentando equilibrar o trabalho, a paternidade e lidar com o drama constante da família de Kylie. Eu o amava, adorava Lily, mas havia dias em que honestamente sentia que eu era a única adulta na sala. A mãe de Kylie, Karen, sempre tinha seu jeito de fazer as coisas, e quando insistia em uma reunião familiar tradicional raramente era uma questão de se poderíamos comparecer, era mais sobre como nos adaptaríamos às ideias dela da festa familiar perfeita. Este ano não foi diferente. Kylie e eu conversamos sobre isso durante semanas, decidindo se deveríamos simplesmente pular a reunião familiar e ter um Natal tranquilo em casa. Afinal, não precisávamos do estresse. Mas no final Kylie achou que era melhor para a família manter a paz e honrar a tradição, porque se não fossemos as coisas se intensificariam. Mas eu já podia sentir a tensão aumentando à medida que a data das férias familiares se aproximava. Havia rumores de que a irmã mais velha de Kylie, Jessica, sua principal rival pelo título de filho favorito, havia passado por um divórcio difícil. Sempre me dei bem com ela, pelo menos na superfície, mas sabia que sua situação adicionaria um nível de estresse às festas deste ano. Ela não era exatamente o exemplo de estabilidade emocional, na melhor das hipóteses. E agora com seu divórcio as coisas seriam ainda mais dramáticas. Ainda assim me mantive à distância, não sou de provocar problemas. Se Karen queria que tudo girasse em torno de Jessica, era problema dela. O convite para as férias chegou cedo como sempre veio com o habitual conjunto de instruções. Karen tinha suas regras. A casa estaria aberta do meio-dia à meia-noite, ninguém podia chegar cedo ou tarde. E não haveria exceções. E claro, havia uma lista de contribuições de comida para se inscrever, garantindo que as porções corretas fossem anotadas para que ninguém ficasse de fora. Era como se ela tivesse uma lista tácita de quem importava mais com base em quanto você se sacrificava pela família. Kylie e eu fomos solicitados a levar o peru, e não era exatamente uma responsabilidade pequena. Se o peru não fosse perfeito, Karen certamente me faria saber. Um mês antes da festa o verdadeiro problema começou. Eu estava revisando o cronograma do evento quando recebi uma mensagem de Karen. Olá querida, só queria te lembrar dos planos para as férias. Estamos todos tão animados para que você e Lily estejam aqui. Só queria te avisar que pode haver uma pequena mudança nos arranjos dos assentos. Eu te explico em breve. Quando conversei com ela naquela noite os planos eram outros. Na verdade, depois de pensar um pouco acho que seria melhor se você e Lily pudessem ir embora depois da ceia. Sei que isso pode soar estranho, mas eu realmente quero que Jessica sinta que tem algum espaço para relaxar do divórcio dela. Ela passou por muita coisa ultimamente e realmente acredito que é importante para a saúde mental dela que seja acompanhada pela família imediata. Respondi tentando ser diplomática, porque tentei não ser conflituosa, mas esse pedido não facilitou. Karen, não tenho certeza do que você quer dizer, é uma festa de família. Você está me pedindo para ir embora depois do jantar para que Jessica tenha mais espaço? A resposta dela veio rapidamente. Sim, exatamente, sei que pode parecer estranho, mas realmente acho que seria o melhor. Ela precisa de tempo para se recuperar e é muito importante que todos estejamos aqui para ela. Eu tinha acabado de ter um bebê há 6 meses, eu também precisava de apoio, não precisava ser expulsa de uma festa de família para que minha cunhada pudesse relaxar do divórcio dela. Kylie tinha acabado de voltar do trabalho quando entrou no quarto depois de tomar banho. Decidi dar a notícia a ele. Entreguei meu telefone mostrando a mensagem de Karen. Ele parecia muito concentrado. Me devolveu o telefone sem dizer uma palavra. No começo ele disse que isso era ridículo e que não podia acreditar que sua mãe estivesse pedindo isso. Éramos família e, no entanto, Karen estava nos dizendo para ir embora só para que Jessica relaxasse. Aí ele pegou o telefone e foi para a sala de estar para não acordar nosso bebê que estava dormindo no quarto ao lado. Ele discou o número da mãe e colocou o telefone no viva voz e eu pude ouvir tudo o que acontecia na conversa. Kylie disse quando ela atendeu. Mãe, não vamos jantar, muito menos vamos ficar. Kylie a deixou falar, mas disse que nem tentasse convencê-lo. Ele deixou claro que se Jessica precisava de espaço, o melhor era que nenhum de nós três fosse e dessemos a ela exatamente o que precisava. Ele também disse que havia muitas regras absurdas nessas reuniões, por isso tirar um descanso das festas de família seria bom para todos, para que nós também pudéssemos relaxar. Ele a lembrou de tudo que eu tinha feito pela família dele e como ela estava me tratando. Ele disse que eu era a mãe da filha dele que ninguém jamais viria antes disso. Ele não ia me deixar de lado só para que Jessica se sentisse melhor. Ela podia não gostar, mas ele também não estava gostando dos pedidos dela. Então estava tudo empatado. Karen tentou dizer algo do outro lado. Sua voz foi ouvida, mas Kylie não a deixou falar. Era algo sobre ela não poder passar as festas sem a família dele. Mas Kylie a lembrou que ele também tinha uma família em casa e que neste momento essa era a prioridade número 1 dele. Assim como Jessica era para ela quando teve a ideia de nos expulsar. A mim e minha filha depois do jantar. Ele disse que neste ponto também não achava que fizéssemos parte dos planos de férias dela. Mesmo que ela pedisse desculpas, ele disse que ela tivesse uma boa noite e desligou. A mãe dele tentou ligar para ele novamente, mas ele não atendeu. Então tentou ligar para mim, mas eu também não atendi. Ela apenas me mandou uma mensagem dizendo que lamentava que eu não pudesse entender e que ela precisava colocar o filho dela contra ela. Eu não respondi, embora o filho dela tenha lido a mensagem, o que o enfureceu mais porque era como se ela pensasse que eu era uma pessoa manipulável. Depois disso tentamos relaxar e assistir a um filme, embora Kylie tenha ficado um pouco tenso com a discussão com a mãe dele. No meu caso, nem tanto.
Por que evitar passar as festas com eles este ano facilita as coisas, embora Kyle também pense o mesmo, embora ele não seja de confrontar e isso tenha estressado um pouco. Edição para as pessoas que perguntaram por que não passar as festas com minha família. É que eu não tenho. Bom, tecnicamente sim, mas é como se não tivesse, por várias razões que não estão relacionadas a esta história. Eu só tenho uma mãe, que chamo assim para que saibam quem é, mas não a vejo dessa forma. Atualização. Estou de volta para contar algumas coisas que aconteceram nos dias seguintes à conversa de Kyle e sua mãe. O pai de Kyle, Dave, me ligou. Não tinha certeza se queria falar com ele. Ele é um cara legal, mas muitas vezes ficava em silêncio quando as coisas ficavam complicadas na família. Então me preparei para outra conversa desconfortável porque ele é o marido da minha sogra e esperava que ele viesse defendê-la. Mas o tom dele quando atendi a ligação era diferente. Ele estava preocupado com o filho, comigo e com o neto. Ele me perguntou como eu estava e se desculpou imediatamente pelo comportamento de Karen, dizendo que ela era basicamente uma Karen. Não é coincidência que eu tenha escolhido esse nome para ela, para não dizer o verdadeiro. Ele disse que cuidaria do assunto e deixou claro que ninguém deveria me tratar, nem nossa filha, da maneira que Karen tinha feito. Fiquei um pouco atônita ao ver que Dave não estava minimizando nem tentando dar desculpas. Sou culpada de ler essas histórias. E quando as sogras são as vilãs, isso também vem acompanhado dos sogros. Mas no caso de Dave, acho que ele é dos bons e conseguiu sobreviver à atitude arrogante de Karen. Sempre o vi como uma figura um tanto passiva na família, o que seria um aspecto negativo, alguém que tendia a deixar Karen tomar o controle, mas lá estava ele assumindo total responsabilidade por suas ações. Conversamos um pouco e expliquei o que tinha acontecido. Ele mesmo me perguntou minha versão porque queria saber se o que soube por Karen era uma versão editada, mas para minha surpresa não havia variado muito, embora claro, na versão dela houvesse muitas desculpas que Dave não engoliu e por isso me ligou. Ele se desculpou novamente, desta vez mais profundamente, disse que Karen não tinha o direito de nos tratar assim e que eu podia ter certeza de que o assunto seria resolvido. Ele me garantiu que esse tipo de comportamento não era algo que ele aprovava e que não aconteceria novamente. Foi bom ouvir que o pai de Kyle estava disposto a intervir e fazer algo diante do comportamento da esposa, mesmo que fosse um pouco tarde. Ainda assim, esclareci que tanto Kyle quanto eu pensávamos em passar as festas separados este ano, que por mais mudanças que fossem feitas, o comportamento de Karen não mudaria repentinamente, e ficar um pouco afastados faria bem a todos. Dave entendeu e se despediu. Tentei manter as coisas o mais tranquilas possível. Kyle e eu continuamos com nossa rotina focando em nossa filha e em nossa vida fora do caos do drama familiar. As festas ainda se aproximavam, mas não tínhamos ouvido muito de Karen nem do resto da família. Então do nada recebi outra ligação de Dave. Desta vez o tom dele era mais sério, mas não por minha causa. Ele disse: Queria que você soubesse que tomei uma decisão. Karen ainda não tem ideia, mas cancelei os planos para as festas. Está tudo cancelado. Perguntei se ele estava falando sério e ele confirmou que sim, que havia cancelado toda a celebração familiar. Quando ele disse que ia resolver, pensei que ele se sentaria com ela, conversaria sobre o que está certo e o que está errado, e no máximo a faria me ligar para pedir desculpas. Talvez vocês pensem que cancelar uma festa de família não é grande coisa, mas para Karen é o evento mais importante do ano, então é como se cortassem uma perna dela. Ele explicou que essa era a única maneira de ela entender que tudo isso estava errado. Conversar com ela só a deixaria um pouco chateada, mas não faria grandes mudanças. Perguntei novamente se ele tinha certeza porque essas eram as condições perfeitas para uma tempestade. Quero dizer, são as festas e minha sogra vive para elas, mas ele disse que já estava tudo pronto e não havia volta. Ele disse: Não vai acontecer. Ele não podia de boa consciência permitir que o que Karen fez ficasse sem resposta. Você não merece ser tratada assim, muito menos quando acabou de dar à luz. Vou dar um fim nisso agora. Dave pode ser uma pessoa quieta, mas quando toma decisões parece ser mais firme do que eu pensava. Por alguma razão sempre avisam que as pessoas quietas podem ser as mais problemáticas de se enfrentar, e pelo menos vamos conhecer em breve a experiência da minha sogra com tudo isso. Conversamos um pouco mais sobre mim, o filho dele e meu bebê. Ele me desejou boas festas e não voltamos a conversar antes do ano novo. Dave me garantiu que se encarregaria de fazer Karen entender por que os planos para as festas foram cancelados e que esperava que essa fosse a maneira de acabar com as manipulações e jogos dela. Pelo menos podemos dizer que ele está brincando com fogo porque minha sogra não vai levar isso muito bem. Fiquei com uma sensação de otimismo cauteloso. Talvez as coisas finalmente começassem a mudar na família de Kyle. Contei a Kyle o que Dave tinha dito e ele ficou igualmente surpreso, mas satisfeito. Ele nunca imaginou que o pai dele tomaria uma postura tão forte. Kyle estava grato que o pai dele finalmente confrontou Karen e ambos concordamos que esse era um passo na direção certa. Durante os dias seguintes houve uma estranha calma no ar. Karen não tinha entrado em contato conosco, o que achei que era um bom sinal, mas ainda havia uma parte de mim que não conseguia relaxar completamente. Eu sabia que o temperamento de Karen era imprevisível e não confiava que ela aceitaria a derrota tão facilmente. Então, alguns dias depois recebemos a confirmação de que a festividade havia sido oficialmente cancelada. A família extensa tinha sido notificada e Dave tinha enterrado toda a celebração. Karen sem dúvida já sabe que a festividade não acontecerá mais. Fico imaginando como ela reagiu ao saber disso, mas não sei se quero passar por todo o problema que envolve obter essa informação. Atualização 2.
A princípio, as consequências da decisão do meu sogro de cancelar as festas de família deixaram todos em um silêncio tenso e incerto para o resto da família. Mas não por muito tempo, porque Karen, que havia ficado em silêncio nos últimos dias, finalmente entrou em contato. Ela não conseguia ficar quieta por muito tempo, não é? Ela me enviou várias mensagens, todas cheias de veneno e culpa, exigindo que eu consertasse as coisas. Ela queria que eu reativasse os planos das festas e não se importava como eu faria isso. Eu tinha que fazer. Kyle estava zangado, mas eu disse que respondê-la só pioraria as coisas. Jéssica também tinha tentado entrar em contato com ele, enviando uma mensagem cheia de raiva, o culpando por tudo. Ele também não respondeu à irmã. Há pessoas que preferem a abordagem de responder, mas isso só alimenta mais as pessoas arrogantes. Tudo o que precisava ser dito já foi dito. Se elas não conseguem entender nada que dissermos, mudará as coisas. Passaram-se alguns dias sem muita ação, mas então veio a bomba. Jéssica não era mais bem-vinda na casa dos pais. O pai dela finalmente tinha chegado ao limite. As consequências não eram apenas para a esposa, mas também para a filha, porque em todo esse assunto ela tinha ficado do lado da mãe. Meu sogro também não estava muito contente com o divórcio da filha, nem com toda a atenção que ela estava recebendo da mãe. Para meu sogro parecia que ela estava dando a entender que minha cunhada era vítima na relação, mas não é o caso. O marido tinha entrado com um pedido de divórcio, dizendo que o único interesse de Jéssica era gastar o dinheiro dele sem contribuir com nada em troca. Ele tinha tentado fazê-la entender o valor do trabalho árduo, mas foi em vão. O constante desprezo dela pelo relacionamento e a recusa em mudar o tinham levado ao ponto de não retorno. Ele não ia mais mimá-la, e agora ela se encontrava sozinha, sem ter para onde ir, exceto de volta para a casa dos pais, que também estavam fartos dela. Bem, pelo menos um deles. Karen me enviou outra série de mensagens, a primeira no meio da madrugada. Como eu não estava atendendo as ligações dela, ela pensou que enviar mensagens de texto era a única forma de se comunicar, e fazê-lo de madrugada quando sabe que tem um bebê faz parte da mesquinhez dela. Eram mensagens dizendo que eu tinha arruinado tudo, desde a festa até a família, e que era hora de eu começar a consertar as coisas ou ela se encarregaria de arruinar a minha. Ela disse que eu estava sendo irracional e culpou a bebê por todo o caos. Ela disse que Lily era apenas um bebê chorão e que eu não tinha o direito de levá-la a um lugar onde as pessoas tentavam descansar. A boa notícia é que eu não li até de manhã, mas também não fiquei feliz em acordar e ver toda essa quantidade de besteiras condensada em poucos caracteres. Era como se ela não tivesse noção de como estava errada. Que tipo de avó ela era? Das boas? Com certeza não. Ela continuou dizendo que só tinha pedido para irmos embora cedo para que pudesse haver paz na casa depois do jantar. Ela disse que dormir em um ambiente livre de estresse era o melhor para minha cunhada e que já estava fazendo muito por aceitar que fossemos ao jantar. Escrevi minha resposta quase imediatamente após ler as mensagens. Disse a ela que ela nunca mais veria Lily se ela fosse tão inconveniente. E não estava falando só de agora que ela era um bebê chorão, como ela chamou, mas no futuro, quando ela se interessasse em ter um relacionamento com a neta. Lily não precisava de uma avó como ela, tão incrivelmente arrogante e controladora. Para completar a mensagem, disse que se a festa estúpida dela tinha sido cancelada era culpa de uma única pessoa, e procurando a foto mais feia que eu tinha dela, enviei para ela. Ela me enviou a mensagem no meio da noite, então eu fiz o mesmo de manhã cedo, já que sei que ela não é de acordar a essas horas. Enviei a mensagem e me deitei com o coração palpitando. Ela nem é capaz de me pedir desculpas para tentar salvar a festa dela. Tem que vir me insultar, menosprezar a mim e minha filha e dificultar as coisas. Assim ela espera que eu a ajude? Bobagem. Não me interessa ajudá-la em nada. Ele tinha lido a mensagem antes de eu enviá-la e estava do meu lado quando cliquei em enviar. Foi ele quem me ajudou a procurar a foto mais feia da mãe dele. Ele concordava com tudo que eu tinha dito. É curioso que ninguém na família pareça estar do lado dela, nem mesmo a família extensa, e que a única que a suporta ou está do lado dela é outra pessoa arrogante. Elas se entendem. Minutos depois de enviar a mensagem, meu telefone vibrou com uma resposta de Karen. Aparentemente ela tinha acordado cedo ou alguém a acordou. Era uma mensagem cheia de vitimismo onde ela dizia que não era nada pessoal contra mim, que só estava preocupada com a filha, mas que eu tinha decidido tornar tudo pessoal. Claro, como se eu não pudesse levar para o lado pessoal quando você me diz que tenho que ir embora porque sou um incômodo. A única pessoa que não leva para o lado pessoal é ela e Jéssica, porque para elas esse pedido é normal. Falando em Jéssica, ela também me mandou uma mensagem onde, entre outras coisas, chamava o irmão de covarde porque ele fazia o que eu queria. Aí ele ficou zangado e enviou uma mensagem do telefone dele. Você nem deve saber o que é um homem covarde porque seu ex-marido não era, e por isso se divorciou de você quando percebeu que você era um peso morto na relação. A resposta dela foi mais agressiva, mas Kyle apagou as mensagens sem lê-las antes de bloqueá-la. Atualização 3. Apesar de tudo o que tinha acontecido, Kyle estava determinado a resgatar algo positivo desta caótica temporada de festas. Ele sabia que precisávamos recuperar nossa paz e a única maneira de fazer isso era nos cercando das pessoas certas. Ele entrou em contato com o ex-marido de Jéssica, a quem chamarei de Mark, que sempre foi um bom amigo de Kyle. Eles se conheciam há anos. Kyle convidou Mark para passar as festas conosco, sabendo que isso daria a ele uma oportunidade muito necessária de passar tempo com alguém que ele realmente gostava, enquanto também esfregava na cara da mãe e de Jéssica. Eu tinha visto Mark em algumas ocasiões, e embora as coisas não tivessem terminado bem com Jéssica, ele é um bom cara e entendo por que não quer ser casado com alguém como Jéssica.
Eu gostava de Jéssica, mas nos últimos anos ela tem passado por uma metamorfose para se parecer mais com minha sogra. A prima de Kylie também se ofereceu para vir e ajudar na cozinha. Ela sempre foi mais relaxada que o resto da família e sempre me dei bem com ela nas poucas ocasiões em que ela aparecia. Ela também não se importa com as regras de Karen e odeia as festas que ela organiza porque são extremamente chatas e insípidas. O pai de Kylie, Dave, foi outra figura-chave neste plano. Ele disse que ficar para as festas em casa com a esposa seria uma tortura medieval e que precisava escapar de lá para qualquer lugar. Ele estava pensando em tirar férias sozinho durante esse tempo, mas quando Kylie o convidou para passar as festas conosco, ele aceitou imediatamente e se comprometeu a trazer outras coisas. Uma festa muito mais fácil de organizar e celebrar do que a da minha sogra, onde há ordens de quem traz o que. Aqui cada um traz o que quiser e é isso. Não importa se duas pessoas trazem a mesma coisa, a ideia é estar em família. E não importa que haja 2 perus, melhor ainda. Alguns primos de Kylie que não víamos há algum tempo também aceitaram o convite para se juntar a nós e assim a festa começou a crescer. A festa foi melhor do que eu pensava, e como esperado para uma festa de família, sem dramas ou ordens protocolares da minha sogra, até meu sogro estava mais relaxado e fazendo piadas por aqui e por ali. Mark e a prima de Kylie se davam muito bem, até demais para ser sincera, mas eles são muito mais compatíveis do que Jessica e Mark. Ou seja, a prima tem um bom emprego, é uma pessoa responsável e não tem atitude arrogante. Então, se esse relacionamento prosperar, não vou julgá-los. Até Kylie percebeu na festa e perguntou o que estava acontecendo ali. Kylie também não se importa, ele gosta de ter Mark na família. Dave ainda passará alguns dias aqui, ele acha que está esticando as férias o máximo possível para não ter que voltar para casa, mas também quer passar tempo com Lily e está sendo um avô incrível ao levá-la ao parque. Ela é um pouco pequena para brincar nos brinquedos, mas um passeio por lá no carrinho é perfeito para respirar ar puro, e embora não pareça, ela adora, porque volta sorrindo desses passeios. Não sei, Lily não chorou nem uma única vez na festa. Talvez sua atitude chorona fosse provocada pela minha sogra. Talvez ela devesse ter saído da festa em vez de nós duas. Em parte ela saiu, embora não da mesma festa que ela estava organizando. Atualização 4. Meu sogro foi emboscado ao voltar de suas minifeiras aqui porque minha sogra estava esperando por ele com os papéis do divórcio. Agora eles estão se divorciando, embora ela tenha se arrependido há 2 meses. Quando meu sogro voltou para casa, minha sogra tinha conversado com um advogado e preparado os papéis para estarem lá quando ele voltasse. Ela disse a ele que deixá-la sozinha nas festas não era o que um marido faz, então ele não tinha outra escolha a não ser pedir o divórcio. Meu sogro nos ligou para contar a notícia, mas embora nos sentíssemos aliviados por ele, era o casamento dele. Não é que queríamos que ele continuasse casado com minha sogra porque vimos como é difícil para todos estarem perto dessa mulher, mas não é como se nós pudéssemos tomar uma decisão por ele. No entanto, ele disse que a ideia não parecia tão absurda e que começar o divórcio era bom. Meu sogro se mudou já que agora não precisava mais morar com ela, e o divórcio seguiu seu curso. Mas depois de 2 semanas minha sogra se arrependeu e começou a ligar para ele para que eles conversassem. Nessa conversa ela disse que não queria o divórcio, que só queria mostrar a ele que ele não podia esperar que ele a tratasse como fez e que haveria consequências. Mas meu sogro respondeu que ela não podia esperar entregar os papéis do divórcio apenas para dar uma lição e que ele não levaria isso a sério. O divórcio continua para Dave. Não há volta atrás. Edição para quem achava que Dave se arrependeria. Ele não se arrependeu. E se ainda houver dúvidas, ele está procurando comprar uma casa perto de nós para ficar mais perto da neta e do filho. Ele disse que este ano organizará as festas e que haverá música, dança e cerveja, mas não para Lily. Essas últimas coisas não eram permitidas na casa da minha sogra. E falando da minha sogra, ela se mudou para a casa da filha. Aquela casa deve ter as caras mais longas de toda a cidade. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.